Bom, gente, nós vamos continuar nessa aula a comentar o Estatuto da Funpresp. Tá? Então, como nós já conversamos em aulas anteriores, muitas das disposições que nós encontramos aqui no Estatuto repetem aquelas que já examinamos na Lei Complementar 108, na lei que autoriza a criação da Funpresp, no decreto que cria realmente a Funpresp. Então, agora nós chegamos na parte aqui dos, componentes dos órgãos estatutários, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e vamos ver quais são os requisitos mínimos para os membros desses órgãos estatutários, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e também para a diretoria executiva. Esses indivíduos, para eles serem conselheiros ou diretores, eles têm que ter muita experiência nas áreas de interesse do fundo de pensão. Então, tem que ter comprovada experiência no exercício de atividade, seja na área financeira ou na área contábil, administrativa, de fiscalização, jurídica, atuarial ou de auditoria. Eles também não podem ter sofrido condenação criminal transitada em julgado. Se existe um processo em andamento que ainda não teve o seu deslinde, a sua decisão final, até eles podem ser conduzidos a esses cargos. Mas caso o processo já tenha transitado em julgado e eles tenham sido condenados, esses indivíduos não vão poder, condenados criminalmente, não vão poder ser da diretoria da Funpresp, nem do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal. Também, para ser conselheiro ou diretor, não pode ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar ou até infração pela condição de servidor público. Então, eles não podem ter sofrido penalidade por infração em nenhum desses contextos. Também, conselheiros e diretores têm que ter formação de nível superior. Então, no âmbito das entidades fechadas com patrocinadores públicos, isso é uma regra, Os conselheiros e os diretores têm que ter formação de nível superior. Em outros tipos de entidades fechadas, com outros patrocinadores que não sejam patrocinadores públicos, em alguns casos até se admite que um conselheiro possa não ter nível superior. Aí tem aquela questão da proporcionalidade que é admitida lá na Lei Complementar 109. A Funpresp, como tem patrocinador público, aí não abre exceção porque eles têm que ter formação de nível superior. Esses indivíduos, eles têm que tomar posse e eles vão subscrever um termo de posse. Então, a investidura nos cargos dos órgãos estatutários vai ser feita por meio de um termo subscrito pelo presidente do Conselho Deliberativo e pelo membro empossado. No caso de o empossado ser o próprio presidente do Conselho Deliberativo, ele vai assinar o termo de posse juntamente com aquele membro do Conselho Deliberativo que estiver no exercício da presidência. Então, aquele membro que vai passar a presidência para ele, assina junto, subscreve o termo de posse. Esses membros dos órgãos estatutários, eles têm que apresentar declaração de bens e valores à Funpresp ao assumirem, ao deixarem o cargo, e eles têm que apresentar também essa declaração de bens todos os anos até o dia 15 de maio. Enquanto eles forem conselheiros, enquanto forem diretores, até o dia 15 de maio de cada ano, eles apresentam a declaração de bens e valores do ano anterior. Bom, existem vedações para conselheiros, para diretores. Essas vedações que vocês vão encontrar aqui no Estatuto da Funpresp repetem disposições já vistas lá na Lei Complementar 108. Então, quais são as vedações, para esses conselheiros, para os diretores? Integrar concomitantemente outro órgão estatutário da Funpresp.
Eu não posso ter um indivíduo na condição de membro do Conselho Deliberativo e, ao mesmo tempo, na condição de membro do Conselho Fiscal. Eu não posso ter um dos diretores da diretoria executiva sendo também membro do Conselho Deliberativo. Isso não pode acontecer. Não pode, né, nem conselheiro nem diretor, integrar concomitantemente outro órgão estatutário da Fundação. Não pode também exercer mandato concomitante, mesmo que parcialmente, com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade até o 3º grau. Por que estaria se falando aí em mandato concomitante? Porque, primeiro, a renovação dos conselheiros se dá de forma, né, alternada. A cada 2 anos você vai ter a mudança de parte dos integrantes do conselho. E aí entram novos conselheiros. Então, não vou ter o grupo todo de conselheiros convivendo aqueles 4 anos. Né? A cada 2 anos, a metade troca. Então, as pessoas, na verdade, ficam juntas durante um período. No caso do Conselho Deliberativo, é permitida a recondução. Do Conselho Fiscal, não. Então, os mandatos muitas vezes são desencontrados. Seja o mesmo período, ou sejam esses períodos desencontrados, não pode ter no mesmo conselho, tá? Marido e mulher, tá? Companheiro e companheira, nem pode ter, né, parentes. Sejam parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau. Então, não pode haver exercício concomitante de mandato de parentes, né, ocupando o cargo aí de conselheiros ou até de diretores. Também outra vedação diz respeito à questão das informações. É vedado aos membros dos órgãos estatutários da FUNPRESP fornecer, transmitir, reproduzir ou divulgar, quando protegidos por sigilo legal, informações e documentos sobre atos e fatos relativos ao fundo de pensão e aos planos de benefício, dos quais esses indivíduos tenham conhecimento em razão do exercício do cargo. Então, eles têm informações privilegiadas, porque são conselheiros, são diretores, e informações sobre planos de benefícios, sobre aplicações financeiras, sobre recursos garantidores. Eles não podem, enquanto conselheiros, diretores, fornecer, transmitir, reproduzir ou divulgar, quando protegidas por sigilo legal, essas informações e os documentos sobre, né, aquilo que acontece no âmbito da FUNPRESP. Também não podem os membros dos órgãos estatutários da FUNPRESP celebrar contratos ou realizar negócios de qualquer natureza com a FUNPRESP, exceto para usufruir de benefícios e concessões que estejam colocados à disposição de todos os participantes e assistidos. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal que são participantes e assistidos. Então, manter essa relação com a FUNPRESP, realizar operações com a FUNPRESP enquanto participantes e assistidos, nas mesmas condições de outros participantes e assistidos que não são conselheiros, isso não é problema, tá? Agora, o que eles não podem é celebrar contratos ou realizar negócios de qualquer natureza que não envolvam essa condição de participantes e assistidos. E eles não podem ter regalias porque são participantes e assistidos que ocupam a condição de conselheiros. É isso que se está vendo aí. Então, é proibido, é vedado celebrar contratos, realizar negócios de qualquer natureza com a FUNPRESP, salvo para usufruir de benefícios e concessões que estão colocados à disposição de todos os participantes e assistidos, inclusive aqueles que não estão ocupando a condição de conselheiros. Também não podem os membros dos conselhos deliberativo, fiscal, da diretoria, exercer quaisquer outras atividades na FUNPRESP que possam gerar conflitos de interesses. Então, isso também é vedação. No que diz respeito a essa questão de celebrar contratos ou realizar negócios de qualquer natureza,
e também exercer outras atividades que possam gerar conflitos de interesse. Essas vedações, elas se estendem a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade até o terceiro grau. Então, se é um parente de um conselheiro, esse parente também não pode celebrar contratos, desculpe, ou realizar negócios de qualquer natureza com a FUNPRESP, a não ser que esse parente também seja um participante ou assistido, que ele pode manter planos de benefício no âmbito do fundo de pensão. Também não podem os parentes, né, cônjuge, companheiro, parentes até terceiro grau, do conselheiro, do diretor, exercer quaisquer outras atividades na FUNPRESP que determinem conflitos de interesse. No que diz respeito a essa vedação de exercer quaisquer atividades que possam gerar conflitos de interesse, essa vedação, ela se estende não apenas a parentes, companheiro, cônjuge, conselheiros, mas essa vedação, ela se estende também a empresas das quais o membro do órgão estatutário participe na qualidade de diretor, gerente, cotista ou acionista majoritário, empregado ou procurador. Então, se existe uma empresa da qual um conselheiro é procurador, essa empresa onde o conselheiro é procurador não pode exercer atividades no âmbito da FUNPRESP, prestar serviço ou realizar operações que possam gerar conflitos de interesse, tá? Então, se o conselheiro ele é sócio cotista de uma empresa, essa empresa também não pode realizar atividades junto à FUNPRESP que possa gerar conflitos de interesse. Bom, além das vedações anteriormente citadas, aos membros da diretoria executiva é vedado. Então, vamos lá. Então, quais são as vedações que aí atingem os membros da diretoria executiva? O diretor da FUNPRESP, ele não pode exercer simultaneamente outro cargo, emprego ou função em qualquer dos patrocinadores e de suas empresas coligadas. Então, ele não pode ser diretor da FUNPRESP e também exercer um cargo, tá, numa autarquia ou numa fundação, tá, ou até, né, num ministério que estejam na condição de patrocinadores da FUNPRESP. Ele não pode estar ao mesmo tempo na condição de diretor da FUNPRESP e num cargo tanto de patrocinador quanto de empresa coligada à empresa patrocinadora. Também o diretor, ele não pode, após o término do seu mandato, integrar os conselhos deliberativo ou fiscal enquanto ele não tiver suas contas aprovadas. Então, para que um diretor depois passe a integrar um desses conselhos, primeiro é necessária a aprovação das suas contas pelo Conselho Fiscal. Vamos lá. O diretor, ele também não pode, ao longo do exercício do seu mandato, prestar serviços a instituições integrantes do sistema financeiro, empresas de seguro privado ou entidades de previdência complementar. Então, o diretor não pode ser diretor da FUNPRESP e estar prestando serviço a um banco, prestando serviço a uma seguradora ou a outra entidade de previdência complementar. Esses diretores, eles vêm do mercado, eles são pessoas que atuam no mercado e que vão, de alguma forma, ser colocados na diretoria executiva lá da FUNPRESP. Tá? Então, eles vão ser nomeados, aí o presidente da República que vai determinar que eles passem a condição aí de diretor. E esses indivíduos, apesar deles terem atuado no mercado até o momento anterior, a ocupar o cargo de diretor, eles não podem continuar, uma vez que são agora diretores da FUNPRESP, atuando no mercado e prestando serviço a instituições financeiras, seguradoras ou a quaisquer outras entidades de previdência. Bom, outra coisa é a questão do impedimento dos diretores. Esses diretores, nos 12 meses seguintes ao término do mandato, eles não podem prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo de serviço a instituições integrantes do sistema financeiro, empresas de seguro ou entidade de previdência complementar,
que implique a utilização de informações sigilosas às quais teve acesso em razão do exercício do cargo, sob pena de responsabilidade civil e penal. Então, o diretor encerra o mandato dele, ele tem um impedimento durante 12 meses. O que envolve esse impedimento? Envolve a impossibilidade, a proibição de ele prestar serviço para bancos, para instituições financeiras, seguradoras, outras entidades de previdência complementar, onde nessa prestação de serviços ele vai se utilizar de informações privilegiadas às quais ele teve acesso, porque até o momento anterior ele era diretor da FUNPRESP, tá? Então, essa questão de onde ele vai trabalhar e se lá ele pode usar informações privilegiadas ou não, isso vai ser decidido no âmbito do Conselho Deliberativo, tá? Vamos lá. Bom, então agora nós vamos conversar sobre o impedimento. Esse impedimento que nós acabamos de ver aqui, que é esse impedimento pelo período de 12 meses, onde o diretor, o ex-diretor, na verdade, ele não pode prestar serviço no setor financeiro, para a seguradora, para a entidade de previdência complementar, quando essa prestação de serviço envolve a utilização de informações privilegiadas a que ele teve acesso pela condição anterior de diretor. Então, o que acontece durante esse período de impedimento? Tá? Ele não fica, né, sem trabalhar, porque se ele é alguém que atua, tá? Um executivo que atua no âmbito aí das instituições financeiras, do mercado financeiro, enfim, ele não vai ficar sem trabalhar, porque nesses 12 meses, tá? Se ele não pode ir prestar serviço, porque ele vai usar informações privilegiadas, ele continua na FUNPRESP. Durante o impedimento, o ex-diretor que não tiver sido destituído por condenação em processo administrativo ou judicial e nem pediu afastamento do cargo, para ele vai ser assegurada a possibilidade de ficar na FUNPRESP prestando serviço nesses 12 meses do impedimento. E ele fica recebendo, nesses 12 meses, remuneração equivalente à do cargo de direção que ele exerceu. Ele nem é mais diretor, ele é um ex-diretor, mas como tem esse impedimento de 12 meses, ele continua prestando serviço à FUNPRESP e recebendo o mesmo salário que ele tinha antes enquanto diretor. Outra situação que pode, né, acontecer é ele ir prestar serviço a órgão ou entidade da administração pública nesses, 12 meses, tá? Isso não seria problema. E incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-diretor que violar o impedimento. Então, é crime de advocacia administrativa se o ex-diretor viola o impedimento, vai trabalhar numa instituição financeira, onde ele vai utilizar informações privilegiadas, das quais ele tinha conhecimento, porque ele era diretor da fundação. Então, incorre na prática de advocacia administrativa e ele se sujeita às penas da lei quando violar o impedimento, exceto se retornar ao exercício do cargo ou emprego que ocupava em órgão ou entidade da administração pública anteriormente à indicação para a diretoria executiva, tá? Ou se for nomeado para exercício em qualquer órgão ou entidade da administração pública. Então, não é violação do impedimento, não é prática de advocacia administrativa, ele voltar a trabalhar em órgão ou entidade da administração pública, onde ele trabalhava antes de ser indicado para a diretoria, também não é violação do impedimento, não é crime, não é prática de crime de advocacia administrativa, quando ele volta para onde ele estava, ou então quando ele for para um órgão ou entidade da administração pública. No Código Penal, no artigo 321, nós temos a tipificação desse crime, chamado de advocacia administrativa. Então, o artigo 321 diz que é crime, de advocacia administrativa patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena é de 1 a 3 meses ou multa, e se o interesse é ilegítimo, a pena vai ser de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa.
Então, né, é prática de advocacia administrativa violar o impedimento. Mas existe a exceção aí, que é do ex-diretor voltar a trabalhar no órgão ou entidade da administração pública, onde ele estava antes, ou então ele ser indicado para trabalhar lá em um novo órgão ou entidade da administração pública. Bom, a análise da existência de impedimento, ela vai ser feita pelo Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo leva em conta as atribuições do cargo que esse diretor ocupava na FUNPRESP e compara com o perfil do cargo, emprego ou função que vai ser ocupado por esse indivíduo na instituição, empresa ou entidade. O objetivo é evitar a utilização de informação privilegiada que possa comprometer a segurança econômico-financeira e atuarial, a rentabilidade, a solvência ou a liquidez dos planos de benefício administrados pela FUNPRESP. Então, essas fundos de pensão, eles têm, né, carteiras de investimento, fazem aplicação financeira, participam, né, vamos dizer assim, de compra de ações, inclusive para controle de sociedades. Eles compram imóveis, né, como investimento. Então, existem N informações que não podem ser divulgadas, né, para outras instituições financeiras, né, para até outras entidades de previdência complementar. Então, é o Conselho Deliberativo que compara o que o diretor fazia na FUNPRESP e o que ele vai fazer nesse seu novo cargo ou emprego, e aí o Conselho analisa se, tendo em vista esse confronto, ele pode lá usar, né, as informações que ele detinha anteriormente enquanto diretor nessa sua nova função. Bom, a perda do mandato. No caso dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, somente perdem o mandato os conselheiros em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, decisão proferida em processo administrativo disciplinar, perda da condição de servidor público federal, de participantes, né, ou servidor membro da Secretaria de Tesouro Nacional, do TCU, do Ministério Público da União, do Conselho do Ministério Público da União, equivalendo tal fato à renúncia do mandato. Então, no caso do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, existe representação paritária de patrocinadores e participantes e assistidos. Então, se um conselheiro está lá enquanto representante de participante ou de assistido, ele só pode se manter no conselho enquanto ele for um participante ou um assistido. Se ele deixa de ser participante, tá? Porque ele perdeu a condição de servidor público ou porque ele, continuando a ser servidor público, ele se desfiliou da entidade, ele não é mais participante, ele não pode ser conselheiro. Porque se ele era representante dos participantes, ele tem que ser um participante, servidor e participante, tá, dos planos de benefício da FUNPRESP. Se ele deixa de ter uma condição ou a outra, ele vai deixar de ser conselheiro, ele vai perder o mandato. Outro determinante, tá, é quando ele é membro do TCU ou ele é membro, né, aí do Conselho Nacional, do Ministério Público, por exemplo, e aí ele deixa de ter essa condição. Se ele estava enquanto conselheiro por ser um membro do Tribunal de Contas ou um membro, né, aí da Secretaria de Tesouro Nacional, tá? Na verdade, seria um servidor da Secretaria de Tesouro Nacional. Aí, se ele perde essa condição, ele também vai perder o mandato, tá? E no caso de morte ou invalidez permanente, o conselheiro também perde o seu mandato. Bom, a ausência justificada a 2 reuniões consecutivas ou a 4 alternadas em um período de 12 meses consecutivos acarretará a instauração de processo administrativo disciplinar para a cassação do mandato e esse processo terá rito simplificado. Então, 2 faltas consecutivas ou 4 faltas alternadas num período de 12 meses consecutivos determina a abertura de processo administrativo disciplinar para cassar o mandato desse conselheiro, tá?
Na hipótese de perda do mandato do membro titular, então o conselheiro titular perdeu o mandato, quem vai assumir é o seu suplente. E aí não incumprido o mandato não, só completa o tempo que faltava para o mandato do conselheiro que foi afastado. Então esse conselheiro já estava lá, né, há 1 ano, e aí ele foi, né, cassado, tendo em vista processo administrativo disciplinar. Aí para cumprir o que falta, tá, dos 3 anos, entra o suplente dele, para fechar aquele mandato original de 4 anos. Aí ele diz o seguinte: na hipótese de perda do mandato, tanto do titular quanto do suplente, os dois perderam o mandato. Se foi esses que perderam o mandato, titular e suplente, tá? Eram representantes do patrocinador, os substitutos, titular e suplente, serão designados pelo presidente da República, sempre para cumprir o que falta do mandato, tá? Não espicha mandato porque tem novo conselheiro. Então, né, foi o representante do patrocinador, foram, né, os representantes titular e suplente, tá, que perderam o mandato, então o presidente da República vai designar um novo titular e um novo suplente que vão terminar aquele mandato, só cumprir o que resta do mandato, tá? E para escolher o titular e o suplente, vai ser necessário que eles tenham os mesmos requisitos que foram exigidos dos primeiros, né? Qualquer diretor executivo tem que ter nível superior, comprovada experiência naquelas áreas, né? Atuarial, financeira, contábil, jurídica, administrativa, enfim. Também não pode ter sofrido condenação criminal transitada e julgado, e não pode ter sofrido penalidade por infração à legislação da Seguridade, da Previdência Complementar ou enquanto servidor público. Agora, se quem perdeu o mandato, titular e suplente, foi um representante dos participantes e assistidos, aí vai ter que ser, né, saiu o titular, saiu o suplente, vai ter que ser realizada nova eleição para a escolha dos substitutos, que vão cumprir o restante do mandato dos substituídos. E, obviamente, vão ter que ter, né, para a escolha desses substitutos que vão ser eleitos, tem que ter o cumprimento dos mesmos requisitos exigidos para os conselheiros originais. Tá? E aí essa eleição segue um regulamento eleitoral e é acompanhada aí pela diretoria executiva da FUNPRESP. Bom, então, no caso dos conselheiros, né, nós tínhamos aquelas situações. E no caso de perda de mandato dos membros da diretoria executiva, também vai ser perda por renúncia, condenação judicial transitada em julgado, decisão proferida em processo administrativo disciplinar, morte ou invalidez permanente. Aqui não tem aquele motivo, né, de perda de mandato, que é deixar de ser servidor ou deixar de ser participante. Deixar de ser servidor ou de ser participante, né, faz perder mandato de conselheiro do Conselho Deliberativo Fiscal. Aqui não faz perder a condição de diretor. Porque, na verdade, eu posso ter diretor que não é nem participante, nem assistido. Então, os membros da diretoria executiva, eles também podem perder o mandato a qualquer tempo por decisão fundamentada na maioria absoluta do Conselho Deliberativo. E na hipótese de perda de mandato de membro da diretoria executiva, o substituto vai ser nomeado pelo Conselho Deliberativo para o cumprimento do restante do mandato do substituído. A instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a irregularidade que envolva membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e da diretoria executiva pode determinar até a sua conclusão o afastamento do cargo do conselheiro ou diretor. E esse indivíduo vai ser substituído pelo seu suplente, tá? Se for membro do Conselho Deliberativo e Fiscal, ou pelo substituto escolhido pelo Conselho Deliberativo, se for um membro da diretoria executiva. Na hipótese de o processo, tá? Houve aí um processo administrativo que afastou do cargo tanto o titular quanto o suplente. Então, se o processo envolver também o suplente do conselheiro, o conselho, né, os dois vão poder ser afastados
E o Conselho Deliberativo ou o Conselho Fiscal pode determinar a substituição por outro membro suplente do colegiado. São vários conselheiros titulares e vários suplentes. Vamos dizer que uma dupla de titular e suplente foi afastada por conta de um processo administrativo. Aí o que acontece? Eu posso ter um suplente de outro conselheiro, tá? Substituindo aquele suplente que foi afastado, tá? Até para cumprir até o final do mandato. E sempre eu puxo um suplente de conselheiro que tem que ser para manter a paridade, tá? Se o afastado foi um participante, então tem que puxar um suplente também representante dos participantes para substituir aquela dupla que foi afastada. O afastamento, ele não implica prorrogação do mandato ou permanência no cargo além da data inicialmente prevista para o término do mandato, tá? As decisões sobre instauração de processo administrativo disciplinar e afastamento temporário do cargo vão ser adotadas por maioria simples. Eu vou parar aqui e na próxima aula a gente continua examinando essa parte do estatuto. Até lá!